acho que é bom você falar isso tudo, a gente vai buscar, mas também é importante a parte humana, como você mesmo já mencionou, porque pode ser que você escolha o melhor e o melhor pode não te atender bem, né? Até só complementando o que a Flavinha falou, né, o que você tinha dito, Maíra, que é essa questão, né, a gente sempre tem que ter um olhar cuidadoso, seja com pequenos escritórios, grandes escritórios, seja advogado, seja consultor, seja o que for. Né? A vida, ela nos mostra, independente do nicho que você está, existem boas pessoas, existem mais profissionais, existem maus profissionais. Então, assim, tudo precisa ser avaliado. E hoje em dia, diferente de anos atrás, existe muita informação na internet. Boas e não tão boas. É preciso ser avaliado, é preciso filtrar, mas existe uma gama de fontes oficiais em que é possível estar estudando sobre o processo, e a Maíra até falou de 3 frentes que podem ser seguidas, talvez até acrescentaria mais um, que é fazer sozinho. Né? Hoje em dia, diferente de anos atrás, a pessoa, se ela for esforçada, se ela tiver uma resiliência, se ela tiver um entendimento, né, e organização, ela vai conseguir também sair do outro lado. Então, eu acredito que consultores, advogados, mentores, eles são facilitadores para aquele processo. Mas, se a pessoa quiser, ela também pode montar sozinha. A questão é, saiba onde você está procurando essa informação de qualidade. Filtre as coisas que você escuta e lê, seja em grupos, seja em sites, né, na internet. Porque hoje em dia a internet é a terra de ninguém também. Então, a gente precisa ter esse cuidado. O que a Flavinha falou e que a Maíra vai complementar sobre humanização, sobre esse tratamento, sobre essa experiência diferenciada, seja qual for o caminho que você escolher, é muito importante também, porque, como foi dito, a gente lida aqui com sonhos, com expectativas, né? Que lidamos também com o futuro, o planejamento. Então, isso tudo é muito importante. Muito bem colocado. E vocês têm bastante contato com essa comunidade. Tenho certeza que, como eu, o coração de vocês dói quando vem esses falácias, né, essas vítimas. O ponto de vocês duas é super importante. Não é só a questão de ter a qualificação técnica, mas também de ter o atendimento que você... Qual é o atendimento que você quer, né, que como cliente? E isso daí, naquela discussão lá atrás, que eu comecei a falar do meu histórico, por que eu quis abrir minha própria empresa, para eu poder ter esse tipo de atendimento que eu acho fundamental, é a minha forma de trabalhar, não é a única. Mas o que eu garanto para o meu cliente? Você sabe quem você está contratando, eu sou advogada, eu tenho meu bar aqui, eu assino. Essa é outra pergunta-chave. Pergunta, você assina a petição? Tá? A pessoa tem que dizer, eu assino. Não, quem assina a petição? É você, um advogado do seu escritório? Não, eu vou fazer tudo e fulaninho vai assinar. Outro pé atrás, tá? Não é correto isso. Posso falar que você, como advogado, sua obrigação é você, efetivamente, só assinar aquilo que você tem um nível de... Não significa que você fez cada parte do processo, mas você minimamente gerenciou. Minimamente você teve um envolvimento, né? Se alguém está fazendo tudo e mandando para outra pessoa assinar, risco. Então, pergunta. E, além de assinar como advogado, também pode se assinar como preparer. Tem um campo lá, né, não sei se vocês já viram nos formulários, que chama prepare. O que é esse prepare? É a pessoa que é consultor, não é advogado, e que é registrado com o Departamento de Estado, o DHS, tá? Que é outra forma legal de vender serviço de imigração, né? Se você está, se você é consultor de negócio, e está falando, estou orientando negócios para o modelo EB2, isso é uma coisa. Se você é consultor de imigração e está orientando formulário, você está dando orientação de imigração, ajudando as pessoas, são 2 caminhos para fazer, ou sendo advogado, ou sendo registrado com o DHS, no Department of State. Tá, então você pergunta, é outra pergunta-chave, você vai assinar o processo? Quem assina o processo? Tá? E, às vezes, você pode estar querendo simplesmente você self-petitioner, que é uma mentoria. Olha, eu não sou consultor de imigração, não sou consultor de negócios, eu fiz o processo, esse foi o meu passo a passo, eu tenho esse conhecimento, assim, de entrada no mercado, e o meu papel é compartilhar com você essa experiência e te ajudar. Não assino os formulários porque não sou consultor e não sou prepare. Então, aí vai o ponto, a transparência e a estratégia. Você sabe o que você está comprando.
Então, isso eu acho importantíssimo. E aí, voltando para a parte da qualificação versus atendimento humanizado. Pergunta para a pessoa qual é a sua estrutura, quem vai ser o advogado do meu processo, vai ser um advogado ou eu vou falar com um paralegal? Não tem problema, tem alguns paralegals que sabem mais que muitos advogados, mas você tem que saber o que você está levando, tá? Quantas pessoas você tem na equipe? Quanto tempo, qual é o seu prazo de resposta? Você se compromete com esse prazo de resposta no contrato? Você tem por contrato? Qual é a consequência se você não cumprir esse prazo de resposta para mim? Tem alguma consequência para você? Você me dá um desconto? O que acontece? Né? Não estou falando que tem que ter essa coisa. Tem gente que trabalha de várias formas, mas isso demonstra uma seriedade, né? E também demonstra, assim, com quem você está lidando. Por exemplo, na minha empresa eu falo, olha, tenho só eu. Tem o bom e tem o ruim de ser solo. O bom é você vai estar sempre falando comigo, você sabe quando você quer falar. O ruim é o meu prazo de elaboração de processo provavelmente é maior, porque é tudo feito por mim. O custo também, em geral, é maior, quando você tem tudo feito de ponto errado pelo advogado, porque é um valor de hora maior do que um valor de um assistente, de um paralegal. Tá? Então, talvez realmente o que você queira é uma solução mista, mais econômica, que você esteja trabalhando com paralegal, que talvez tenha mais tempo para você e pague menos, entendeu? E sabendo que aquele processo está supervisionado pelo advogado, que ele está envolvido do início ao fim, que ele faz a revisão e assina, né? Eu não vejo problema. Como eu falei, tem muitos paralegals que estão bem posicionados. Essa é outra coisa, tem paralegal vendendo serviço como se fosse advogado. Eles não têm autorização para fazer, não é uma prática legal. Se eles quiserem serem consultores, eles têm que se registrar com o DHS, tá? Mas é uma coisa que a gente sabe que acontece, sabe que funciona para algumas pessoas. Então, assim, o meu conselho é: saiba o que você está fazendo, contratando um paralegal, os limites do conhecimento dele assim, ele vai saber te orientar em muitas coisas de GB, mas não é uma formação completa, não sabe avaliar, assim, impactos a longo prazo de imigração, impactos de histórico criminal na imigração, impactos de histórico de imigração. Então, assim, vá com cuidado, sabendo o tipo de ajuda que você quer. É aquela ajuda? O que eu acho, assim, que é um alerta de uma coisa errada, quando o paralegal vai e fala, não precisa ser advogado para fazer isso. E tenta te convencer de que aquela situação é uma situação legal, quando não é. Basta a pessoa chegar, olha, eu sou paralegal, eu não estou te vendendo serviço de um advogado, eu estou te ajudando com isso, não vou assinar seu processo. Transparente, tá honesto. E a pessoa sabe o risco que está tomando. Mas tem muitos que são paralegal e falam, não, isso não precisa ser advogado, isso é história, não é. E o nível de conhecimento é diferente. Então, assim, são essas perguntas bases para você saber não só a qualificação, o caráter profissional, a ética, a honestidade e o tipo de atendimento. E não estou dizendo que a pessoa que tem uma empresa enorme, que tem uma equipe de 10 advogados e não sei quantos mil paralegals, é uma equipe ruim ou é uma solução ruim, mas é uma solução diferente de uma solução personalizada, humanizada. E cada solução vem com o seu preço também. Às vezes o preço não é tão diferente, né? Porque tem muita gente que cobra caro e não significa qualidade. Mas, em geral, assim, quanto mais tempo de advogado, mais tem que citar um pouco, o preço ser um pouco maior, mas, honestamente, o que eu vi nesse mercado é que o preço está todo igual de todo mundo, e tem gente que não está tão qualificada cobrando como se fosse advogado, e por isso eu digo, faça a sua pesquisa, fale com mais de uma pessoa, não fecha com a primeira pessoa que você falou. Fala com pelo menos 3. Tem muita gente no mercado. Inclusive, nós tivemos essa conversa ontem, né, Maíra, num grupo, que a gente fala, a pessoa chega lá sempre pedindo recomendação, recomenda fulano, recomenda ciclano, recomenda não sei quem, e aí eu até falei isso, falei assim, quando quiser uma recomendação, busca para quem foi negado, para quem teve uma RFE, porque foi na hora, às vezes, do aperto, que você sabe se aquele prestador de serviço, ele é bom ou ruim. Então, se esse prestador de serviço não souber te indicar alguém que tenha tido dificuldade com ele, então você fala, pode me indicar alguém que teve uma RFE ou que teve um processo negado com você?
e buscar referência com essa pessoa, porque é nessa hora que vai ter a diferenciação do atendimento humanizado, na hora que você tiver um problema, porque enquanto tiver tudo fluindo bem, acho que você não vai detectar problemas. Então, eu dei essa sugestão lá, falei, tenta buscar com os negados, com essas pessoas que tiveram dificuldade com o prestador, porque ela vai ser a melhor pessoa para avaliar ele, porque se ainda assim o processo tivesse negado, tiver tido RFE e a pessoa recomendar aquele prestador, eu tenho certeza que o atendimento foi bacana ou foi diante do esperado, né? E outra coisa, às vezes você tem pessoas super qualificadas que não tem nenhum negado simplesmente porque só pega aqueles casos redondos 100%, ou também, no meu caso, eu efetivamente, como eu falei no início do vídeo, eu entrei nesse mercado de EB recentemente por meu foco era outro, tá? E por estar vendo pessoa atrás de pessoa com um processo, assim, tendo a vida destruída, né? E aí eu falei, bem, eu tenho que entrar na frente que eu digo não é na frente dos outros, eu tenho que estar, eu tenho que pegar, dar oportunidade às pessoas no primeiro momento de ter uma alternativa. Então, assim, qual foi o meu caminho para entrar nesse mercado de EB2, né? Porque as pessoas têm que começar, você tem que começar em algum lugar, né? Eu me qualifiquei, eu fiz curso, paguei pela minha educação, pesquisei, fiz cursos na AILA, que é a American International Law Association, e paguei um mentor. Eu tive um advogado sênior, tenho uma advogada sênior, que eu trabalho com ela ainda, faço mentoria com ela em alguns casos que são um pouco mais complexos, tá? E os meus primeiros casos eu fiz com ela, pagando, assim, eu do meu bolso pagando ela, não é o cliente que pagou a minha mentoria. Então, assim, eu juntei, o que eu fiz? Eu me qualifiquei, independentemente, com estudos e fontes, estudei muito, preparei muito, e tive uma pessoa com experiência, uma advogada americana, que faz, assim, centenas desses casos, com muitos anos de bagagem, para revisar todo o meu trabalho e me orientar a cada passo. Então, assim, efetivamente, às vezes, mesmo essa pessoa relativamente nova naquele mercado, ela ainda assim pode ser mais qualificada e mais preparada do que uma pessoa que tem um histórico enorme, entendeu? E aí você tem que perguntar e ver a resposta, ter o feeling, né? Tem o feeling também. Agora, o feeling, não confia 100% no feeling, porque tem bons e maus vendedores. Eu gosto da sugestão da Flavinha, de pergunta no grupo de negados, né? Pergunta em vários grupos, e efetivamente eu acho que ali no negados você vai ter uma visão mais realística, né? Porque quando tudo tá bem, é tudo ótimo. Agora, quando o negócio dá errado, você vê. Mas não é a única forma. Por exemplo, se alguém fosse perguntar de mim no grupo de negados, acho que eu não teria nenhuma resposta, porque eu nunca tive nenhum caso negado. Mas também não estou há tanto tempo no mercado, então não é, assim, uma visão super justa de mim, né? Muito legal escutar essa versão sua, né, de como, foi até bom que você me alertou de outras coisas. Eu adoro novos profissionais, tanto que você vai ver aqui nos vídeos dos canais, a gente sempre traz pessoas novas, porque assim como estamos trazendo você, que foge do tradicional, mas vem com muita qualidade, vem com uma história, você não está na luz hoje, talvez, do EB2NW, mas quem te contratar vai ganhar uma bagagem imensa aí por trás. Então, esse é o nosso intuito, de trazer essas pessoas que às vezes não está carregando nenhum troféu na mão. Olha, eu tenho sei quantos processos aprovados, mas eu vou te atender de uma forma, eu sei da lei, eu conheço e vou te orientar da melhor forma. Então, esse que é o intuito realmente que a gente mostra aqui. Muito bom você ter falado isso. E eu fiquei curiosa com uma coisa, se eu tiver problema, as pessoas sempre perguntam isso, se eu tiver problema com algum advogado, o fato dele ter o bar, né, que é onde eu checo, que garantia que eu tenho com esse bar? Eu posso reclamar com ele? Existe alguma coisa, se eu me sentir lesada com ele, esse bar me garante alguma coisa de ter contratado um advogado que seja licenciado? Com certeza. O advogado, não todos têm essa ética, né? Tem que fazer esse porém, porque às vezes eu falo, o advogado isso, o advogado aquilo, e a pessoa fala, mas o advogado errou isso. Então, gente, tem mau profissional em tudo. Tem gente doida e tem gente que toma riscos, né? E em grande parte porque a maior parte dos clientes estrangeiros não faz a reclamação. As pessoas têm medo de se prejudicar na imigração, né? Isso é um mito também. Que bom que você perguntou isso, Flávia. Então, vamos lá. O que você pode fazer? Se você é um advogado bar, aquele advogado é sujeito à disciplina, e essa disciplina, a mais grave de todas, no âmbito bar, né, no que a bar faz, é você tirar, caçar a licença. Então, aí a pessoa não vai mais poder prejudicar outros. Mas nos Estados Unidos tem
uma forma de processo que chama legal malpractice, né? Que dependendo do que aconteceu com você, se aquilo te gerou um prejuízo ou efetivamente, assim, que seja a pessoa não fez seu processo, fez mal ou não era qualificada, você pode encontrar um advogado para processar aquele outro advogado que fez errado, né? Ele está sujeito a legal malpractice. E tem várias outras seguranças que você tem em contratar um advogado. Por exemplo, nós advogados aqui, americanos, a gente tem um código de ética e uma das coisas mais sérias é a confidencialidade. A gente não pode compartilhar aquela informação. Então, o que isso significa para o cliente? O seu processo não vai ser distribuído por aí para mostrar serviço, usar de marketing, e aí alguém copia, fica igualzinho, e chega lá na hora que for analisado primeiro, e aí chega o segundo é analisado, você, nossa, mas isso aqui é copia e cola, tá? Então, assim, teoricamente tem advogado que faz copia e cola, mas divulgar, ter o seu processo, as suas informações rodando nas redes sociais, como caso sucesso, copia e cola, como algumas pessoas efetivamente fazem aí para mostrar quem elas são, isso não pode. A outra coisa que não pode, a confidencialidade, ela existe para você poder, assim, para o cliente poder ter uma defesa legal efetiva. Então, o cliente poder falar qualquer coisa para o advogado, e o advogado não pode falar. A menos que o cliente me diga, eu vou cometer esse crime gravíssimo amanhã, aí você tem que falar. Mas se você está falando de crimes passados, você pode falar para mim que você cometeu assassinato e eu não posso dizer para ninguém. Já está no passado, você cometeu. Se você falar para mim que vai cometer no futuro, tem um porém, tá, gente? No futuro, dizer que vai cometer um crime grave, só crimes graves. Se você dizer para mim que, mas eu vou assim com esse visto, eu não posso falar isso para ninguém. Não está ameaçando a vida de ninguém, não posso falar. Então, as pessoas têm medo, advogado, não vou falar isso porque ele vai fazer alguma coisa, e as pessoas têm essa impressão que a gente é um pouco assim, cão de guarda do governo, é bem ao contrário, a gente não pode falar. Então, qual é a situação assim que o advogado também protege você? Os maus profissionais e pessoas assim, com uma ética questionável, vão virar para você quando você não pagar, vai falar, olha, eu vou falar isso para a imigração, eles vão caçar o seu green card, vão fazer isso, vão fazer aquilo. Isso é muito errado, ninguém pode fazer. Mas um advogado, se falar isso para você, você simplesmente grava, ou nem precisa gravar, mas vai no bar, fala, olha, fui ameaçado por esse advogado de divulgar isso. É seríssimo, é seríssimo. Dá até, assim, problemas para o advogado. Você entrou nessa questão, me surgiu uma outra dúvida aqui que eu vejo as pessoas falando. Elas podem ter acesso ao processo que o advogado está mandando delas, porque eu sei que muitas pessoas não têm, porque eles falam que questão de inteligência, os advogados não podem divulgar o processo que ele está. Eu vou responder de acordo com as regras éticas dos estados em que eu tenho bar, tá? E não sei efetivamente se isso se aplica a todos os bares. A meu entendimento, alguma versão se aplica, mas a informação, o processo é do cliente. Você não pode negar ao cliente o acesso às informações dele, ao processo dele. Inclusive, o cliente tem o direito de avaliar tudo que você vai mandar em nome dele, e o cliente ele tem poder decisório total sobre o processo dele. Você não pode falar em nome do cliente sem o cliente te dar permissão para falar em nome dele. E você não pode dizer, olha, esse aqui é meu trabalho, esse é minha propriedade. O cliente está pagando você para aquela propriedade. Entendeu? Não é sua mais. E é outra coisa, você está representando ele tem que saber o que você está dizendo. Eu faço os meus clientes, eu não só dou opção, como eu faço os meus clientes lerem o processo todo, rubricar, assinarem que leram, antes de protocolar. Porque eu não quero depois que um cliente vire para mim e diga, olha, você colocou isso, você inventou isso. Isso é mentira. Ou eu acho que para mim é uma proteção que o cliente veja. Entendeu? E se o cliente quiser tirar, esse é outro aspecto também das obrigações éticas, né, do advogado aqui nos Estados Unidos. Se o cliente quiser levar o caso dele para outro advogado, ele não é obrigado a ficar comigo até o final. Inclusive, a forma de, embora você pague no início, na maior parte dos casos, né, mesmo que você pague o preço total, a taxa fixa total no início,
você tem direito a pedir de volta dinheiro em relação àquilo que o advogado ainda não fez. Então, por exemplo, se você vê o meu contrato, eu coloco bem assim especificadas várias etapas de trabalho, quanto por cento daquela taxa é de cada etapa. E se o cliente desistir e falar, olha, não quero mais fazer com você, Maíra, quero fazer com fulano, tá? Eu vou lá naquela etapa, olha, eu vou demonstrar o trabalho que eu já fiz isso, tá aqui para você, o que eu já fiz, você tem direito a tanto de dinheiro de volta. E você só pode, como é que funciona aqui nos Estados Unidos de uma forma geral? Quase todos os estados têm alguma versão disso. Quando o cliente te dá uma taxa fixa, te paga antes de você trabalhar, você tem que colocar aquele dinheiro numa conta de trust. O que é uma conta de trust? É uma conta que não pertence ao advogado. O advogado tem controle sobre essa conta, mas essa conta, aquele dinheiro lá não é do advogado, aquele dinheiro do cliente e ele está em trust para o advogado. O advogado só pode pegar o dinheiro daquela conta quando ele executar o serviço. Então, o que eu faço? Quando eu recebo um contrato daquela taxa inicial fixa que eu cobro, isso também é para proteger o advogado de clientes que não pagam. Então, você cobra antes, né? E aí você coloca no trust, e conforme eu vou avançando no trabalho, eu emito a nota fiscal, a invoice, e passo o dinheiro do trust para minha conta operacional. A partir daí, o dinheiro é meu, eu já fiz aquele trabalho. Se o cliente vier e cancelar e falar quero passar, não só eu dou o processo todo, como eu tenho que devolver o dinheiro do trabalho que eu não fiz. Entendeu? E isso não é independente da minha, não é a minha política de venda, isso é a minha obrigação legal. Então, eu acho importante as pessoas saberem isso também. Que nem todo mundo sabe que tem direito de pedir o dinheiro de volta e não, o que você não consegue pegar de volta é o trabalho já feito. Mas o advogado tem que mostrar que fez o trabalho. E se ele se recusar, dizer, mas eu já fiz o trabalho todo, você pode reclamar com o bar, você pode fazer uma reclamação com o bar e o bar vai investigar. Boa, Maíra, a gente vai chegando aqui para essa reta final do nosso vídeo. A gente queria agradecer demais toda essa aula que você deu para a gente, né? Não só para a gente aqui, eu e Flavinha, mas para o pessoal de casa que está nos assistindo. Acho que a mensagem que fica principalmente são os valores, a experiência, a transparência que todo mundo precisa buscar, seja qual for o caminho que vai seguir. E a gente quer agradecer demais toda a sua disponibilidade e tempo aqui nesse vídeo. Muito obrigada, Maíra, pela sua participação. Tenho certeza que muita gente aprendeu. Nós aprendemos aqui com você hoje muitas coisas. E vamos deixar aqui na descrição do vídeo o seu contato, né, o site da sua empresa, para que se alguém quiser te consultar, está aí disponível também. Eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui no canal, de conversar com vocês e de divulgar essas informações que eu acho importantíssimas, independente de quem faça comigo, com quem for seja. Sabe, tenha propriedade, eu acho que a mensagem final é essa, tome responsabilidade pela sua educação, não deixa na mão de ninguém a sua vida. Pesquisa, pesquisa, pesquisa. Eu ofereço um serviço para a comunidade e um benefício para mim, porque eu tenho acesso a clientes, eu ofereço uma avaliação gratuita do EB2NW, tá? Eu vou botar para vocês aqui na descrição o link. Vocês preenchem o formulário com as informações, eu avalio, marco uma conversa de 15 minutos, sem custo para o cliente, independente de qualificar ou não qualificar, é um presente, né, do meu tempo, do meu conhecimento, e uma oportunidade para as pessoas, assim, terem mais uma opinião, se elas se qualificam ou não, se vale a pena investir nesse caminho ou não, sem ter que investir dinheiro para isso. Então, nesse momento, eu faço sem custo essa avaliação. Pode ser que, enfim, no futuro isso mude, mas hoje é o que eu, assim, tenho dado para a comunidade. Então, gente, para você que ficou até agora aqui com a gente, vai ganhar esse presente. Hoje é dia 17 de abril de 2024. Então, hoje ela está dando aí por tempo indeterminado, a qualquer momento pode não dar mais. Então, corra, garante a sua avaliação aí com a Maíra. A gente vai deixar os contatos dela aqui embaixo. E a gente, como sempre, deseja só o melhor para todos vocês. Muito sucesso na jornada de vocês, tá bom? Tchau, tchau!